Boa tarde a todos novamente. Sejam todos bem-vindos à segunda aula. Eu sou Lidiane Monteiro e hoje vamos receber o professor Denis Lourenço. O Denis tem vasta experiência nas áreas relacionadas à eletricidade, automação, comandos elétricos e energia solar fotovoltaica, tanto nas áreas práticas de montagem e manutenção residencial e industrial. Ele é técnico em eletroeletrônica e automação, foi instrutor de formação profissional no Senai em São Paulo e hoje é instrutor nos cursos à distância aqui na OCA. O Denis é um professor nato, muito didático e transmite seu conhecimento também nos canais do YouTube da OCA e em seu canal voltado especialmente para comandos elétricos, o Elétrica Racional. A gente vai deixar os links aqui no chat para vocês conhecerem e se inscreverem e acompanhar os conteúdos, tá bom? Na aula de hoje, o professor vai demonstrar o passo a passo de como deve ser feita a formação de preços no setor solar. Além da aula, hoje teremos o sorteio de uma vaga no curso de projetos de sistemas fotovoltaicos ao vivo. As aulas são com o professor Denis e quem quiser saber mais, a gente vai deixar o link aqui no chat também. Lembrando que só vai participar do sorteio quem ficar até o final aqui com a gente, tá bom? E já estamos com tudo pronto para começar, mas eu quero pedir a todos vocês para desativarem os microfones, tá bom? Para todo mundo conseguir ouvir bem a aula. E depois da aula a gente abre as perguntas para vocês, e aí todo mundo pode ativar o microfone e fazer as perguntas diretamente para o professor Denis, tá bom? Tudo pronto para começar. Vou passar o host agora para o professor Denis. O professor Denis está na escuta. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir em alto e bom som? Tudo bom, pessoal? Tem algumas carinhas conhecidas aí já. O Vitor, o Miller. Tudo bem, pessoal? O Volmir também está por aí. O Liz. Tem um pessoal conhecido, André. Tem um pessoal aí que eu já conheço, hein? Vou pedir para quem puder habilitar as câmeras aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui. E hoje para falar de uma coisa importante, né? Para nós falarmos sobre ganhar dinheiro, né? Afinal de contas, nós temos que monetizar os nossos conhecimentos. Não justifica a gente só investir tempo, investir dinheiro para adquirir novos conhecimentos, se no final das contas o que nós realmente precisamos é monetizar os nossos conhecimentos, aprender como é que funciona a precificação, quanto é que nós cobramos, quanto vale a nossa hora e qual que é o nosso objetivo, o que é que nós temos como meta para alcançar de fonte de renda mensal. Então, nesse sentido, é muito importante que nós estejamos alinhados, que nós saibamos como cobrar, como precificar a nossa mão de obra. Afinal de contas, nós temos que tratar a nossa mão de obra como um produto. Tratando nossa mão de obra como um produto, fica muito mais fácil você vender o seu serviço, vender o seu conhecimento para os seus clientes ou mesmo para uma empresa. Então, esse é o grande objetivo do encontro de hoje. E vai ser uma aula muito prática e vai ter muita interação de vocês. Eu quero que vocês participem muito, porque assim, nós vamos alinhar, eu sei que tem pessoas de diferentes regiões, diferentes locais aí, e nós vamos alinhar, só que o que eu vou passar para vocês aqui são valores médios, porém os conceitos que nós vamos aplicar aqui na precificação e na valoração dos serviços são valores assim que são valores médios a nível nacional. Quando eu falo nível nacional, é a nível Brasil. Obviamente que quem estiver fora do Brasil, se alguém estiver fora do Brasil, assim como eu, existem também outras fórmulas aí, outras maneiras, mas o conceito ele é sempre o mesmo. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos. E esse era a introdução aqui do conteúdo que eu tenho para passar para vocês hoje. Queria pedir que aqueles que tivessem a possibilidade habilitem as suas câmeras aí, eu quero vê-los, quero ver vocês aí, então, por favor, habilitem as suas câmeras rapidinho, só para que eu possa vê-los, tá bem? Muito bom. Eu queria que vocês habilitassem as câmeras, por quê? Porque eu quero ver e eu quero fazer algumas perguntas aqui para vocês também. E essas perguntas aqui, eu gostaria que vocês me respondessem, pode ser no chat, não tem problema nenhum, vocês podem me responder no chat, que eu vou ver aqui. Eu quero saber quantos de vocês já estão na área, e eu quero saber se algum de vocês é profissional autônomo ou se trabalha em empresas, trabalha em alguma empresa e se trabalha qual a sua função, se você é instalador, se você é projetista, se você é vendedor, ou se você é o responsável geral por essa empresa. Então, quem puder e colocar aqui no chat, eu já ficaria muito agradecido. Tá legal? Então, vamos começar aqui com a nossa primeira planilha e vamos falar sobre
orçamento aqui. Deixa eu só transferir as telas de lugar, que vai ficar muito mais fácil para eu me orientar aqui. E eu já vou compartilhar a minha tela e vamos começar falando sobre precificação. Mas antes, deixa eu abrir um arquivo Word aqui. Vocês vão ver que nós vamos fazendo e vamos desenvolvendo aqui no Word. Que eu vou colocar primeiro aqui um passo a passo, depois nós vamos jogar isso na planilha. Tá legal? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre precificação. Então, o que nós precisamos saber sobre precificação? Quando nós falamos em preço, em valorar um serviço, atribuir valor ao serviço, e entendam que existe uma diferença muito grande entre valor e preço. Preço é o que o cliente enxerga, é o que vai sair do bolso dele. Eu tenho que pagar 2 mil, 20 mil, 200 mil. Ele enxerga isso como um preço. Valor está diretamente relacionado ao investimento. O quanto o cliente vai predispor ali para pagar por um serviço, só que ele não está enxergando o preço, ele está enxergando o retorno. Essa é a diferença de valor para preço. Preço é o número, valor é o quanto de benefício o seu serviço vai trazer para aquele cliente. Então, a venda ela não começa com um orçamento. Quando nós falamos em fazer orçamento, e que já foi meu aluno, sabe do que eu estou falando aqui, quando você vai vender um serviço de instalações elétricas, de energia solar fotovoltaica, qualquer que seja, você precisa saber, primeiramente, como você vai transmitir o benefício para o cliente. Então, a precificação ela vai começar no benefício para o cliente. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não coloco o valor, eu penso no benefício para o cliente. Então, vamos imaginar um sistema solar fotovoltaico. Qual é o benefício para o cliente? Tem vários benefícios. Congelamento na fatura de luz, né? Porque ele vai ter um valor relativamente fixo, baseado na sua taxa de disponibilidade. Ele vai ter um retorno no médio e longo prazo sobre o investimento que ele está fazendo, contribuição para o meio ambiente, valorização do imóvel em questão. Então, existem vários benefícios. A questão é, você sabe como transmitir esses benefícios para o seu cliente? Ao invés de falar, eu vou instalar 12 módulos de 500 watts de potência pico e vou colocar aqui um inversor de 5 kW pico com, sei lá, um cabeamento XYZ aqui e vai ser conectado, o sistema se paga em 4 ou 5 anos. Isso não quer dizer nada para o cliente. Você não está fazendo uma venda, você está sofrendo uma compra. Existe uma diferença muito grande entre fazer uma venda e sofrer uma compra. Quando o cliente está inclinado a comprar, você sofre uma compra. Quando o cliente não está inclinado a comprar, você faz uma venda. E a venda só é feita mediante a apresentação dos benefícios, as quebras de objeções, e você vai ao encontro daquilo que o cliente espera em um investimento. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, o benefício para o cliente. Como que você vai transmitir esse benefício? Como que você vai fazer para transmitir esse benefício para o cliente? Primeiro, todo projeto nasce por duas questões principais. Necessidade é a primeira e a segunda é vontade. E a terceira é um problema. A necessidade é diferente de um problema. Vamos lá, vamos pensar numa situação. Quando uma pessoa investe em um determinado serviço, por exemplo, uma instalação elétrica, se for uma obra nova, nasce da necessidade de se fazer uma instalação elétrica para que haja eletricidade na casa, para operar os eletrodomésticos, para que haja conforto, para que haja a utilização dessa casa, que hoje nós já não vivemos mais sem eletricidade. Então, nesse caso, nasceu da necessidade. Quando vai nascer da vontade do cliente? Eu já tenho essa casa que foi construída há 20 anos, ou eu moro nessa casa há 20 anos, eu estou ficando preocupado com as instalações elétricas. E eu vou fazer uma reforma, uma pintura na casa, trocar azulejos.
aproveitar, então, para fazer uma revisão nas instalações elétricas. Então, o cliente está com vontade, porque não há uma real necessidade de fazer uma revisão nas instalações elétricas, embora esteja previsto, pela NBR 5410, a revisão nas instalações elétricas de forma periódica. Mas nós sabemos que, nas residências, pouquíssimas pessoas acabam por fazer isso. Então, nesse caso, está nascendo da vontade ali de uma reforma no lar. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, houve uma falha elétrica e um circuito deixou de trabalhar. Então, aí é uma urgência, houve um problema, foi ocasionado um problema que precisa de uma intervenção. Na energia solar, como que vai funcionar? O terceiro caso é muito pouco provável, a menos que tenha um sistema elétrico de energia solar fotovoltaica funcionando no lar e exija uma manutenção, não vai haver o terceiro caso. Só existirão, então, os dois primeiros casos de forma majoritária. Obviamente que existem outras particularidades aqui que podem levar a um projeto de energia solar fotovoltaica, mas os dois principais são esses. Então, primeiro, a necessidade. Qual é a necessidade? O cliente tem uma conta de luz muito alta e precisa reduzir ou eliminar a sua fatura de eletricidade, ficando apenas com a taxa de disponibilidade. Nós sabemos que agora o mundo vive uma crise energética, o Brasil não está preparado para evoluir em termos de produção industrial, porque tem uma capacidade energética limitada, e está atendendo o que existe hoje, porém não nos dá capacidade de ampliação do setor produtivo e muitas casas também não têm capacidade de ampliação de carga, porque já estão com as cargas limitadas, porque são construções mais antigas. Então, a partir daí, nasce a necessidade. Até aqui, estão todos comigo? Está todo mundo acompanhando? Tem alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Qualquer dúvida, então aí. Então, nós vamos trabalhar, primeiramente, em cima da necessidade do cliente. Então, primeiro ponto, nós vamos trabalhar em cima da necessidade do cliente, transmitindo benefício para esse cliente. Nós vamos identificar o benefício, então até poderia mudar a ordem aqui. Eu vou trabalhar primeiramente em cima da necessidade do cliente. E aí, em cima da necessidade do cliente, eu vou achar quais são os benefícios para esse cliente. Depois que eu encontrar os benefícios, eu vou transmitir o benefício para o cliente. Observe como a ordem aqui agora ela vai mudando e nós vamos reencaixando, realocando. Então, nós vamos identificar a necessidade. Para trabalhar em cima da necessidade do cliente, primeiro eu preciso identificar qual é a necessidade do cliente, se é que ela existe. Certo? No final, eu mando para vocês esse arquivo Word aqui, tá? Então, aqui nós estamos pegando essas ideias macro, estamos jogando aqui e trabalhando passo a passo. Hoje eu trabalho com muitos projetos de instalações elétricas, energia solar fotovoltaica para o Brasil de forma remota, ou seja, à distância, mas trabalho aqui em Portugal coordenando projetos de médio e grande porte para indústrias. O cliente industrial ele tem uma necessidade diferente do cliente residencial. Então vamos pensar nesses dois cenários, mas vamos trabalhar primeiro com a necessidade do residencial, depois nós vamos partir para conjunto de residências coletivas, no caso condomínio, podemos partir para a avaliação do comércio e posteriormente para o cliente industrial. E quando eu coloco o cliente industrial, aí nós falamos em indústria de bens e consumos e também a indústria agropecuária. Entenda isso que são indústrias também. Até aqui tranquilo? Maravilha? Sendo assim, então nós identificamos qual é a necessidade do cliente. O cliente tem a necessidade de reduzir a conta de luz, porque ele sofre com variações de bandeira, tarifas bi ou tri-horárias, ele está pagando multas por fator de potência, porque tem uma baixa qualidade de energia, uma baixa eficiência energética na utilização das suas instalações elétricas, e aí eu posso fazer uma venda casada, uma reforma da instalação elétrica, a implantação de um sistema de energia solar fotovoltaica e ainda elaborar um contrato de manutenção para garantir o bom funcionamento do sistema de energia. Só nessa brincadeira nós fechamos 3 projetos
de uma única forma. Maravilha? Então, são 3 oportunidades que foram identificadas. Então, aqui, na necessidade do cliente, eu posso colocar aqui, por exemplo, que na necessidade do cliente ele precisa baixar a conta de luz. Vamos colocar reduzir a fatura de eletricidade. É um ponto. Ele precisa melhorar a sua eficiência energética e ampliar sua capacidade de ampliar a sua rede. Vamos colocar assim, ampliar a sua carga disponível. Ok? Então, esses pontos aqui, ó, vou colocar em amarelo. Então, dentro da necessidade, nós encontramos que o cliente precisa reduzir a fatura de eletricidade. Esse é o pior pesadelo do cliente. Nós podemos fazer isso já num primeiro momento, melhorando a eficiência energética e ampliando a sua carga disponível. E também, como que nós vamos resolver isso? Trabalhando primeiramente em cima da necessidade. Então, esse daqui, ó, está em conjunto. Qual que é o benefício para esse cliente agora? E como que eu vou transmitir isso? Para o cliente eu vou colocar que nós vamos reduzir a tarifa de eletricidade para o valor de taxa de disponibilidade apenas. Melhorar o aspecto das instalações e reduzir o desperdício com consumos excessivos e ampliar a sua capacidade para aumentar a sua carga disponível. Maravilha! Olha quanta coisa a gente identificou só nesse primeiro ponto. Nós então vamos transmitir para o cliente, olha, nesse projeto que eu estou fazendo para você, eu vou reduzir a sua tarifa de eletricidade para o valor de taxa de disponibilidade apenas. Eu vou melhorar o aspecto das suas instalações elétricas, fazendo uma reforma e melhorando a sua eficiência energética, reduzindo os consumos e eliminando, de repente, uma multa por cargas reativas, cargas que estão causando uma distorção ali, de repente, no fator de potência desse cliente, melhorar, então, do ponto de vista de eficiência energética, com aparelhos mais econômicos e também com uma melhor distribuição, um melhor dimensionamento das instalações elétricas, sendo que isso pode ser um agregado para a minha venda para o meu cliente, e posso ampliar a sua carga disponível para que ele possa ter um aumento na sua carga. Pensando no cliente residencial, esse segundo ponto do desperdício não entraria tanto na questão das multas, mas sim de um mau dimensionamento das instalações elétricas, ou seja, um subdimensionamento para a carga instalada porque a casa já é antiga. Então, você já fez 2 serviços. Ah, mas eu não quero trabalhar com instalações elétricas, quero trabalhar apenas com energia solar fotovoltaica. Você pode terceirizar essa mão de obra e ganhar sobre o valor que está sendo cobrado e você sendo um tomador do serviço. Até aqui tranquilo? Todos estão conseguindo enxergar? Se houver qualquer dúvida, sintam-se à vontade para me interromper e perguntar quantas vezes for necessário, tá bem? Deixa eu ver aqui, já tem alguns chats. Só colocando, sócio por uma empresa, atuação em diversas áreas, fotovoltaica, elétrica, residencial predial, limpeza e iniciação de reciclagem dos módulos. Legal. Formação em engenharia elétrica, buscando qualificação para empreender. Muito bom. Acabou o curso de instalação dos módulos. Ok, maravilha. Então vamos lá. Até aqui, nós só falamos de alguns benefícios para esse cliente. Então aqui eu coloquei os benefícios que estão apenas resolvendo o problema desse cliente. Eu nem cativei esse cliente ainda.
Nesse momento, eu só estou apresentando a solução para o problema baseado na necessidade. Só que agora, embora o cliente ele tenha necessidade, eu vou criar nele uma vontade agora. Observem que eu agora, enquanto empresa, enquanto tomador de serviço, eu tenho que ter essa veia comercial para despertar a vontade no cliente. Como que eu vou despertar essa vontade, embora já exista a necessidade? A vontade que eu vou despertar agora, trabalhando em cima da necessidade, é para consolidar o fato de que esse cliente realmente precisa dessa prestação de serviço que eu tenho total capacidade de ofertar para esse cliente. Estão acompanhando? Maravilha? Ótimo. Então, agora nós trabalhamos isso. Posteriormente, você deve trabalhar em função da vontade do cliente. Caso ela não exista ou não tenha sido identificada, pelo próprio cliente, apresente-a. Como que você vai fazer para apresentar isso para o cliente? A partir daqui, ó, eu vou colocar outra cor aqui, vou colocar o verde. Tudo isso daqui está dentro do primeiro tópico aqui que nós trabalhamos. Só que agora eu vou criar uma vontade no cliente. Como que eu vou criar essa vontade no cliente? Então, vamos imaginar aqui a Lidia. Agora eu quero que você interaja comigo. Lidia, abre o seu microfone aí. Você é minha cliente agora. Será que vai... Não, a Lidia vai ser muito fácil, porque ela já está inclinada a ser minha cliente. Eu não vou fazer uma venda, eu vou sofrer uma compra. Lidia, escolhe alguém aí da turma para ser o meu cliente agora. Deixa eu ver aqui quem vai ser a vítima. Ana Paula. Ana Paula, consegue habilitar sua câmera e seu microfone e falar comigo? Eu nem cheguei na parte da precificação. Estou só trabalhando em cima da necessidade. Vamos ver se a Ana Paula consegue habilitar a câmera e o microfone dela para interagir comigo aqui. Ana, tá por aí? Consegue habilitar sua câmera e microfone para interagir comigo? Vamos lá. Quero que você seja minha cliente agora. E tem que ser uma cliente dura na queda. Eu tenho que realmente provar que eu mereço que você contrate o meu serviço. Baseado no valor que eu vou te passar. Que não vai ser o mais barato que você vai encontrar aí. A Ana consegue? Acho que a Ana não vai rolar, hein? Que tal o Ulisses Rodrigues? Ulisses Rodrigues. Ulisses, habilita a sua câmera então e seu microfone. Consegue? Tudo bem, Ulisses? Opa, já habilitou aí? Habilitou, maravilha, estou te vendo. Vamos imaginar a situação aqui agora. Antes da gente começar... Prazer estar falando com você, Denis. Prazer é todo meu. Muito bom, seja bem-vindo. Vamos lá. Já Tem te que ser sigo duro lá na no queda, hein? Elétrica Racional, tá? Tá seguindo lá também? Muito bom, fico feliz em ouvir isso. Já te acompanho já. Legal. Só que agora eu quero que você seja duro na queda comigo. Não pode estar Você. inclinado a mim porque você já me conhece. Tem que ser duro na queda agora. Beleza? Pode deixar. Então vamos lá. Eu identifiquei que a sua casa é uma casa... Estamos criando um cenário aqui. A sua casa é uma casa que já tem 25 anos desde a construção e ela está na primeira instalação elétrica. E você quer instalar o sistema de energia solar fotovoltaica porque hoje você paga em torno de R$ 450 de conta de luz. E você ainda não tem ar-condicionado em casa, mas você quer colocar. Só que você não tem esse valor para investir no sistema que eu vou vender para você, que até agora eu não falei em preço. Mas vamos ver se desperta o desejo em você. E se alguém aí achar que não está sendo convincente, sinta-se à vontade para tentar o seu cliente aqui. Tentar ser o meu cliente também, para ser duro na queda também. Vamos lá, Ulisses, não vai se render a mim tão fácil, hein? Beleza? Vamos lá. Okay, então, primeiro beleza. ponto, eu já identifiquei que você tem uma fatura de eletricidade alta e você está pesquisando sobre energia solar fotovoltaica e me solicitou um orçamento. Aí está muito fácil já. Mas digamos que eu vá até você. Então, eu mandei um e-mail ou eu te apresentei uma proposta dizendo
Tudo bem, Ulisses? Eu gostaria de te apresentar uma solução em eficiência energética para sua residência. Essa solução está baseada na redução da sua conta de luz em aproximadamente 95% do valor que você paga hoje. Eu, além de reduzir esse valor de 95% da sua fatura de eletricidade, vou avaliar e possivelmente reformar ou remodelar as suas instalações elétricas dentro daquilo que for necessário para melhorar a sua eficiência energética. E, além disso, o seu imóvel terá uma valorização imediata entre 10% e 20% com a instalação do sistema de energia solar fotovoltaica. Está a fim de conhecer um pouco mais, sem compromisso? É interessante, né? Com certeza. Tá, foi muito fácil, Ulisses. Não pode ser tão fácil. Pergunta mais. Não, mas você está me prometendo o céu aí. Todo mundo estaria convencido com o que eu falei aqui já, então? Quem não estaria convencido? 90, única objeção que eu teria é que para esse investimento eu ia buscar uma linha de crédito e o meu valor mensal ali de aporte não poderia passar o valor médio da minha fatura de energia. Mas pode ficar despreocupado que o valor que você vai investir, como você mesmo disse, palavras suas, será investimento que retornará para você entre 4 e 5 anos e te dará um benefício de mais 20 ou 21 anos de benefício baseado no investimento que se pagou em 4 ou 5 anos. Portanto, eu garanto para você que é um excelente investimento. Qualquer que seja a sua objeção, dúvida, eu estou disposto a quebrá-la aqui agora. Qual dúvida você tem? A minha instalação, que já tem 25 anos, ela vai suportar essa nova fonte de energia? Ou Esse eu é o vou menor dos precisar fazer uma problemas. reforma também? Esse é o menor dos seus problemas, porque além de ser especialista em sistemas de energia solar fotovoltaica, eu posso redimensionar a sua instalação elétrica, ampliar os seus pontos de acesso à eletricidade, otimizar a sua carga, melhorar a sua demanda e, se for necessário, até aumentar a sua demanda para que você instale um ar-condicionado, troque o seu chuveiro a gás por um chuveiro elétrico, o seu forno a gás por um forno elétrico e o seu fogão a gás por uma placa de indução. Além de economizar na eletricidade, você deixa de gastar com gás. O que mais que você precisa? Em quanto tempo essa obra fica pronta? A obra desse sistema de energia solar fotovoltaica, entre estudo, compra dos materiais, conclusão, adjudicação e também homologação do sistema, no máximo 30 dias. Todo o processo. Bom, 30 dias está bom. Dentro de eu obra, corro o risco de ficar sem especificamente, energia algum dia? não entendi. Eu corro o risco de ficar sem energia um dia devido às obras? Por se tratar de um sistema conectado à rede, você vai ficar somente por algum período de conexão, caso seja necessário fazer uma intervenção na sua instalação elétrica, que eu vou verificar previamente para você. Inclusive, essa reforma na sua instalação elétrica, que já tem 25 anos, será o valor embutido nesse sistema para que seja composto dentro do seu valor, que pode ser financiado por uma linha de crédito dentro de algum banco público ou privado, à sua escolha, ou diretamente com alguns dos nossos parceiros. Qual dúvida mais você tem? E à noite, como que funciona? Vai gerar energia também? O sistema gera durante o dia baseado no seu consumo, que é totalizado em 24 horas, 30 dias, 365 dias por ano. Portanto, eu já vou fazer uma média baseada no seu consumo, deixando uma margem de segurança para que você possa ampliar significativamente o seu sistema, sem onerar ainda mais com a taxa de disponibilidade que você vai ter ali e com a taxa de crédito. Caso você dê entrada no sistema ainda esse ano, você permanece com o benefício de não ter o acréscimo dos 28% sobre o valor que vai ser retirado novamente da rede. Então, portanto, nós vamos fazer esse sistema esse ano ainda e você vai ter um benefício maior do que quem fizer a partir do dia 6 de janeiro. Qual dúvida mais você tem? Eu já ouvi falar que eu posso compensar essa energia em mais de uma unidade consumidora. Maravilha. Como que eu faço isso? Maravilha, você vai colocar na casa da sua mãe, nós vamos fazer um estudo baseado na carga da casa da sua mãe, por exemplo, se ela morar perto de você, estiver na mesma concessionária, vamos colocar as duas faturas de eletricidade no mesmo CNPJ e assim nós vamos fazer um alto consumo local e também sistema remoto para compensação com 2 unidades consumidoras. O benefício vai ser partilhado agora. Eu acho que já acabou aqui meu estoque de perguntas. Quem não se convenceu?
Sintam-se à vontade. Quem não se convenceu? Eu estou convencido. Você respondeu rapidamente todas as perguntas. Você já tinha Sabe por resposta quê? para Porque eu estou preparado, porque eu sou profissional, porque eu sei o que eu estou fazendo. E você também vai saber, vocês todos vão saber. Eu sou bom naquilo que eu faço. Aliás, eu não sou bom, eu sou um dos melhores. Como vocês são um dos melhores e estão entre os melhores. O cliente sente confiança no tom de fala, na maneira como você fala, como apresenta e mostra que você sabe o que você está falando. Portanto, eu não estou sofrendo uma compra, estou fazendo uma venda. O Vitor disse que não está convencido. Vai, Vitor, habilita o teu microfone. Qual a tua dúvida? Qual a tua objeção? Professor, eu estou com um problema de que eu moro num condomínio, certo? E eu tenho restrição de medidas de telhado. Para a capacidade de energia que eu necessite, de repente, o meu telhado vai ser suficiente para que seja colocado todos esses módulos que supra as minhas necessidades? Digamos que o seu telhado tenha minimamente 20 metros quadrados, embora eu acredite que ele tenha muito mais do que isso, com os módulos de maior potência e alta eficiência, ou mesmo módulos bifaciais, que pode ter um custo ligeiramente elevado, mas mediante a sua situação, eu consigo instalar, consigo te dar esse benefício e instalar para atender a sua demanda e talvez até ampliar a sua necessidade de consumo. Beleza. Obrigado. O Marlos Freitas também está com dúvida. Manda, Marlos, qual que é a sua dúvida? Depois eu vou cobrar. Por enquanto, eu nem cobrei, todo mundo já está fechando comigo. Eu não pus preço ainda, eu quero ver depois que eu pôr preço quem é que vai fechar comigo. Vai, Marlos. Boa tarde, né, a todos, né? Agradeço pela oportunidade de poder participar, né, do webinar. Ô, Denis, como se diz, eu sou uma pessoa que estou simulando um cliente que não quer gastar muito para adequar as suas instalações, né? Esse aqui é bom. Eu moro em Minas, eu moro em Minas Gerais. E aqui hoje a alimentação é em 127. Aí vão pensar assim, não, eu não quero de maneira alguma alterar o meu padrão de entrada. Hoje tem alguma tecnologia que eu vou poder usar, que seja um inversor string ou microinversor, que não obrigatoriamente vou precisar alterar o meu padrão? Essa seria a primeira pergunta, né? A segunda pergunta... Deixa eu só... Bom, pode fazer as duas, eu respondo as duas na seguida, vai. Tá. A segunda pergunta, como eu sou, vamos pensar assim, um cliente bem... Pesquisei muito preço, eu fiquei inteirado que tem tipo uma associação da Greener que tem uma estimativa de preços para o sistema fotovoltaico. Exemplo, vamos pensar que aqui eu estimei fiz o projeto, né? O cara da empresa fez o projeto e precisa 3 kW de pico. E aí lá na Greener tem a tabela que tem um valor médio dos integradores, né? Aí como que eu vou saber se o cara está me ou cobrando alto demais ou cobrando mínimo que ele não vai conseguir me atender, entendeu? Para fornecer um sistema de qualidade e confiável. Essas seriam as duas perguntas. Obrigado, viu? Bom, Marlos, você para mim é um cliente perfeito, porque se você é um cliente monofásico 127, significa que o teu consumo é baixo, portanto a tua demanda também é baixa. Eu te dou a oportunidade de ampliar a sua carga e de repente colocar mais equipamentos. Mas já que você não quer alterar o seu padrão, para mim também não vai ter dificuldade. Vamos trabalhar com microinversores, vamos instalar na sua casa, vai ficar clean, você nem precisa de um inversor string instalado na sua parede. Então, portanto, você mantém e coloca. Caso você já tenha pesquisado, eu garanto que o meu valor é mais baixo porque eu sou integrador. Como eu compro isso com frequência e tenho acesso aos melhores preços, com certeza que você pesquisa na internet, eu encontro melhor, mais barato, só que a diferença é que você tem a garantia do instalador, da pessoa que colocou na sua casa, não da pessoa que te vendeu o equipamento e lavou as mãos, te dá a garantia do equipamento, mas não garante instalação. Portanto, a minha garantia é dobrada. Eu vou acompanhar e vou fazer um projeto personalizado para você dentro da sua necessidade atual e também da sua projeção futura de consumo. Portanto, eu sou a melhor pessoa para te acompanhar. Vai fechar comigo ou vai querer fazer com a Greener? Não, vou fechar com você. Muito fácil. Não vou arrumar ninguém que não queira comprar comigo, não? Bom, o Júlio perguntou aqui para mim, o que seria a taxa de disponibilidade? Taxa de disponibilidade é o valor de quilowatts que você irá pagar independente do quanto você gere de eletricidade. Consumidores monofásicos, uma fase e um neutro, como é o caso do Marlos,
pagam 30 kWh mês. Consumidores bifásicos, 2 fases mais neutro, pagam 50 kWh mês. E consumidores trifásicos pagam 30 kWh mês. Ok? Bom, já que eu já estou com 45 minutos de conteúdo aqui falando com vocês e já estão satisfeitos para comprar comigo, eu vou cobrar agora. Fala, Vitor. Corrigindo, o senhor falou trifásico, 30 kW, não é 100 kW? 100. 30 kW. Tá, consumidor trifásico, 100 kW, bifásico, 50 e monofásico, 30. Sim, esses valores são valores que são definidos como valores padrões, porque são definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ou seja, isso é resolução nacional. Maravilha. Então, agora, eu nem precisei esticar aqui o meu Word, tinha preparado tanta coisa, pensei que escrever muito, mas já vendi. Já que eu já vendi, então pode acabar a aula, Lid. Eu preciso passar preço. Nada. Vamos ao preço agora. Preço aí. Precisamos de condição, precisamos de alguns detalhes mais, complementações. Então, vamos lá. Essa é uma planilha que eu uso com os alunos, planilha orçamentária para serviços elétricos. E aqui envolve desde serviço de instalações elétricas, serviço de energia solar fotovoltaica, qualquer que seja. Prestem muita atenção. Primeira coisa, isso é o que nós trabalhamos com os nossos alunos aqui na Alca Solar Energia. Essa e outras planilhas mais, tá? Então, o que nós fazemos aqui? Primeiro, a planilha para serviços elétricos. Aqui na descrição, eu posso colocar descrição de serviços ou descrição de materiais. Digamos que eu queira colocar aqui só o valor do material. Então, eu vou colocar aqui que o kit solar fotovoltaico, um kit, e aí quando eu coloco um kit, eu vou colocar um kit completo para um sistema de 3 kW aí, em torno de R$ 12.500. Tá? Então, esse é o valor aqui de R$ 12.500. Valor fechado de um kit. Não vou detalhar o kit, porque não vale a pena, senão eu vou dedicar muito tempo aqui detalhando o kit. E vocês podem consultar o preço do kit a qualquer hora. E essa é a parte mais fácil na hora de fazer orçamento. Só que agora, na hora de fazer um orçamento, o que muitos profissionais não fazem é começar o orçamento pelos custos. Todo orçamento de prestação de serviços começa em cima dos custos. Como que nós fazemos para custear a nossa mão de obra? Então, vamos lá. Primeiro, para me deslocar até o local da prestação de serviço, eu vou de transporte público, eu vou com veículo próprio, eu tenho custo de refeição, almoço e janta, ou almoço ou janta, eu tenho que sair muito cedo e eu preciso tomar um café da manhã na rua, eu vou me deslocar com um veículo do tipo Uber ou veículo de aplicativo, carro de aplicativo. Então, quantos quilômetros eu estou de distância? Qual o valor do quilômetro? Então, vamos começar que eu vou com um veículo próprio. E essa instalação desse sistema de energia solar, e nesse caso eu vou colocar só o sistema de energia solar fotovoltaica, está a uma distância de 10 quilômetros da minha casa. Então, vou anotar aqui, ó, 10. Só que eu tenho que ir e voltar, portanto, não são 10, são 20 quilômetros. Todos estão conseguindo ver a minha tela aí? Está tranquilo para todos? Então, são 20 quilômetros. Só que esse serviço entre fazer o orçamento, fazer a instalação do sistema e acompanhar o sistema, eu vou ter, no total, 4 idas e voltas. Portanto, são 20 vezes 4, certo? Então, eu tenho uma distância de 80 quilômetros a percorrer aqui. Eu sei que só de combustível nesse trabalho, eu tenho um custo de R$ 100,80. Ou seja, para começar esse trabalho, independente de qualquer coisa, eu já estou gastando R$ 100,80. Eu vou ter um custo de refeição diário de R$ 30 por pessoa. Digamos que eu e um ajudante para resolver o trabalho. É uma empresa muito enxuta, sou autônomo, então eu vou trabalhar como um profissional autônomo e um ajudante. Então, são 4 dias, 2 pessoas, portanto, são 8 refeições. Eu tenho mais R$ 240 de refeição provisionada. Como é próximo a distância,
10 quilômetros, dá para tomar um café da manhã, não vou colocar no custo aqui, não tenho carro de aplicativo. Então, eu sei que esse serviço já está custando para o meu cliente aqui R$ 12.840. Tá legal? Já está custando o custo da obra. Está em 12.840. Só que, digamos que eu tive uma dor de barriga e eu preciso pagar um eletricista para fazer esse trabalho por 2 dias. Então, eu coloco 2 diárias de um eletricista com um valor médio de R$ 180. Tá legal? Eu já estou provisionando aqui a refeição, seja para mim ou seja para esse eletricista. Então, aqui, 2 dias eu vou pagar para um eletricista. E tenho que pagar mais 3 dias do ajudante. Então, tenho mais 3 dias de ajudante. Então, por hora, eu estou tendo um custo de R$ 1.080 de despesas. Esse trabalho está me custando R$ 1.080. Tá legal? Então, esse é o valor que está me custando. Porém, eu vou ter que alugar um andaime. Então, eu coloco aqui aluguel de andaime. O aluguel de andaime por 2 dias a um valor de R$ 150 o dia. Então, eu tive um custo do aluguel do andaime. Por exemplo, estou colocando, e tive que fazer uma linha de vida. E precisei pagar um técnico, segurança, para fazer uma linha de vida. Por exemplo, para garantir a minha segurança sobre o telhado. Eu coloco a linha de vida, uma só. Total me cobrou ali meio salário mínimo. Algo em torno de R$ 640. Então, essa obra está me custando aqui já R$ 1.940. Isso é custo para mim. Está saindo do meu bolso, independente de ganhar ou não. Essa obra aqui, ó, já está custando, para eu não levar nada, para eu sair no zero, ela está custando R$ 14.600 ou R$ 14.460 com 60 centavos. Só que agora eu vou jogar a minha margem de lucro sobre o valor total da obra. Maravilha? E é daí que eu vou tirar o lucro da minha empresa. Esse é o lucro da empresa. Esse daqui depois eu explico como é que funciona isso daqui. Então, o valor para o cliente nesse momento é um valor total para essa prestação de serviço com custo de projeto. Opa, projeto, não coloquei, né? Vamos colocar aqui que o custo de projeto e homologação seja de aproximadamente, vamos colocar aqui, é um custo de projeto e homologação, seja de R$ 1.600. Por exemplo, coloquei um valor totalmente aleatório aqui. Então, essa obra para o cliente agora ele está custando R$ 19.272. Para mim, essa obra está custando R$ 16.060 com 60 centavos. Aqui onde eu coloco o ganho tomador de serviço é porque isso daqui entrou como ganho. Só que, na verdade, isso aqui é material. Então, isso não é ganho. O ganho real agora, aqui, ó, e agora eu vou colocar aqui, ó, ganho real total. Agora eu vou pegar esse ganho real total. Como que ele vai ser feito? O ganho real total será esse valor menos esse, menos esse, menos esse. Portanto, ganho real nesse momento é de R$ 3.231 para um serviço de R$ 19.272 com 72 centavos. Alguma dúvida até aqui ou não? Um trabalho que durou quanto tempo no total? Trabalho efetivo de mão de obra ali? Digamos que foi uma semana. Ok? Uma semana. O mês tem 4 semanas. Portanto, ganho mensal seria... Vamos pegar agora aqui. Seria igual esse vezes 4 semanas. Portanto, eu consigo ter
um lucro líquido de R$ 12.927 mensais se eu fechar 4 projetos por mês. Tem algumas coisas que estão faltando nessa conta, mas eu quero ver se vocês perceberam. Tá tudo certo? Fechou? Vamos ganhar R$ 13.000 por mês aí? Tranquilo? Ok? Acabou a aula? Pode todo mundo ir embora? Ganhar 13 mil? Ah, o André já fez o Não, não fechou não, hein? Tributos. Primeiro ponto de atenção. Muito bem. Tributos. Ok. Vou colocar aqui do lado assim, ó. Tem mais coisa aqui ainda. Tem os custos fixos da empresa. Exato. Vamos lá. Só que agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar. Vamos colocar aqui agora, então. O que eu vou colocar de custo aqui ainda? Opa, entrou mais alguma coisa no projeto, linha de vida, andaime. Vamos colocar aqui, então, tributos. Só que os tributos nos custos adicionais não vai ficar tão legal aqui. Porque, na verdade, eu vou ter que tirar do valor final da minha nota, né? Os tributos, eles vêm direto do valor final da minha nota. Então, eu vou colocar aqui os tributos aqui ao lado. Então, os tributos seriam igual a... Digamos que você tenha um valor aí. Quanto que vocês pagam em média de imposto? Aqui é 23%. Quanto que é aí? Somatória total dos impostos. Por uma nota. Média. Valor médio. Vou deixar vocês escolherem. O valor da nota em si, aqui onde eu moro, é 6%. Aí você tem que fazer a inclusão do INSS que vai ser aplicado, que dá 20%, que é nos 23% que você está comentando. Isso. Vamos colocar o valor total de 23%. Então, seria esse valor vezes 0,77, para dar 23%. Portanto, eu estou agora com 14.839. Se eu debitar desse valor aqui, ó, os 23%. Só que vocês, se vocês estiverem com esse faturamento aqui, e pagando 23%, vocês estão perdendo dinheiro, vocês estão rasgando dinheiro. Primeiro, o material você fatura direto para o cliente. Material nesses valores aqui de 12 mil, 10 mil, 12 mil, você vai faturar direto com o cliente e a sua porcentagem vira desconto ou comissão diretamente com o distribuidor. Você tem que aprender a trabalhar dessa forma. Tá legal? Primeiro ponto. Então, você vai pagar um valor de nota. Agora, os seus tributos vão ser sobre esse valor aqui, ó, da prestação de serviço. Entendeu? Sobre esse valor aqui que você vai pagar. Então, esse valor total aqui, você vai pegar. Quanto que vai te dar de lucro real? Tirando 23%, seria igual a esse vezes 0,77. Então, colocando aí, você está com um lucro real líquido agora de R$ 9.954,31. Jogando 23% de impostos gerais aí sobre o valor faturado mensalmente. Tá legal? Porque a nota do material, o distribuidor vai faturar para o cliente, você vai faturar a nota de serviço, isso vai virar uma nota única para o cliente, que depois vai fazer esse pagamento mediante condições de financiamento, leasing, enfim, existem as diferentes formas agora
de pagamento. Aí é de acordo com cada realidade, com cada projeto, consórcio, leasing, cooperativa, financiamento, enfim, existem diferentes formas aí. Só que agora você, enquanto tomador de serviço, você tem isso daqui, ó. Isso daqui mensal. Só que isso daqui mensal não significa que o seu salário é de 9.954 agora. Por quê? Você tem que fazer algo muito importante para que a sua empresa tenha saúde, para que ela consiga sobreviver ao longo do tempo. Sobre esse valor aqui, você vai retirar o capital de investimento, de reinvestimento. Você vai ter um capital mínimo, nesse caso, será igual esse vezes 0,2. 20%. Então, digamos que você guarda mensalmente pelo menos 20% sobre o valor total do seu lucro líquido. Ok? Sobre o valor do seu lucro total líquido, que dá uma média de R$ 9.954 mensais, você vai guardar R$ 1.990. Significa que, por ano, ganhos anuais, você tem, então, seus ganhos anuais são de esse vezes 12, você vai ter um ganho anual médio de R$ 120 mil aproximadamente, com um fluxo, um capital de giro de R$ 23 mil. Ou seja, no final do ano, ao fim de 12 meses, de um período de 12 meses, você obteve uma média de R$ 9.954 mensais, dos quais você tirou 20% para capital de reinvestimento, que vai virar capital de giro da sua empresa para comprar ferramenta, EPI, investir num carro, numa manutenção do carro, nos custos que são imprevistos, mas são previstos que acontecem ao longo do ano, você tem uma gordura em caixa de aproximadamente R$ 23.800. Portanto, o seu ganho real livre mensal será de Denis, por gentileza, poderia puxar a planilha um pouco para a esquerda, essas duas telas, que aí agora sim a gente enxerga melhor esses teus cálculos aí. Obrigado. Melhorou agora? Não puxa para. Não, pode diminuir ela para o que estava antes. Era só... Exato, aí está ótimo, Maravilha. Obrigado. Então, observem. Então, o ganho real livre mensal é de aproximadamente R$ 8 mil. Certo? Portanto, o ganho anual livre é igual a esse vezes 12. R$ 95 mil. Dúvidas? Quais são as dúvidas? Ninguém tem dúvida? Perfeito! Se ninguém tem dúvida é porque ficou 100% compreendido. Ou se ninguém tem dúvida é porque ninguém entendeu nada. E aí eu fico assustado. Ou vocês entenderam tudo, e maravilha, ou vocês não entenderam nada e estão com vergonha de perguntar. Qual das duas opções é? É que, na realidade, como tem muita gente que já conhece bastante, então a gente já tem um acompanhamento bem completo. Então, a gente tenta procurar algum furo de alguma coisa, que deve ter algum aí que você está dando o pulo do gato que você vai dar daqui a pouco. Por isso que eu estou analisando a coisa. Vamos lá.
O André perguntou aqui. O material CA está envolvido? Quando eu coloco aqui... Deixa eu só pegar essa formatação aqui rapidinho e colocar aqui para eu não perder isso daqui. Quando eu coloco aqui esse valor de... Opa. Só salvar aqui. Quando eu coloco esse valor de 12.500 para o kit solar fotovoltaico, então eu estou englobando tudo. Parte de corrente contínua e corrente alternada, por exemplo, certo? Então, num kit de 3 kW pico. Então, nesse caso, eu considerei o kit, estrutura, disjuntor, string box, módulo, conexão, tudo. Então, nesse caso aqui, eu poderia destrinchar o material. Tá legal? Eu poderia destrinchar o material aqui. Mas, nesse caso, eu não quis colocar aqui, senão a gente ia dedicar muito tempo verificando material por material. E, nesse caso, como muda de fabricante, fornecedor, região, então eu optei por não trabalhar com o preço dos materiais, mas sim focar no preço da mão de obra, da prestação de serviço, para que vocês consigam enxergar quanto é real que dá para se ganhar mensalmente trabalhando com energia solar fotovoltaica. E aí a minha pergunta é, e não precisam responder, respondam para vocês mesmos. Respondam para vocês mesmos. E depois eu vou responder por mim. O que falta para vocês terem aí uma renda mensal de 7.000, 8.000 reais? A minha pergunta é, todo mundo acredita que é possível fazer uma renda líquida, limpa, de 8.000 reais por mês com energia solar fotovoltaica? Quem aí duvida disso? Fala, Marlos. Denis, a minha dúvida é o seguinte, em relação... Teve um momento que você falou de faturar o material direto para o cliente, né? Exato. Aí o que acontece? Nesse valor aí da planilha agora, onde é que você coloca do ganho real total de 3.231,92? Por Esse semana. valor é... Semana. Isso é por serviço. Coloquei um serviço só. Tá, então, esse é por serviço, né? Aí no ganho mensal você colocou vezes 4, não foi? Vezes 4 semanas. Eu coloquei aqui uma semana de trabalho e aqui eu coloquei 4 semanas de trabalho. Ok. Aí nesse valor já tá a porcentagem que a gente ganharia em relação ao fornecedor? Porque assim, quando você fatura direto para o... Não tá. A parte do fornecedor eu nem coloco aqui, porque isso pode variar. Tem fornecedor que vai te dar 2%, 3%, 5%. Então, essa parte do material eu não coloquei. Isso é só o que depende de você. Aqui é o que depende exclusivamente de você. Entendi. Então, nesse valor aí que você coloca do ganho real livre mensal de 7.963 e não está dando para em 45, esse valor é o valor que depende só de mim e da minha equipe, no caso. Só. Não depende de mais nada. Se eu fechar 4 projetos no mês. Exatamente. Entendi. Obrigado, viu? Agora, a questão é fácil fechar 4 serviços mensais? Fala, Vitor. É uma colocação que eu faço que quando você compra o kit, normalmente vem os módulos inversores, microinversores, seja o que for, ou seja, nessa base. Tá? Você vai ter que utilizar de complementação de cabeamentos, conduítes, conduletes ou outros equipamentos que hajam necessidade de fazer além desse aí. Então, seria isso aí, teria que fazer um cálculo à parte, tá? Para que pudesse fazer complementação nesse lucro final. Concorda? Não, porque, assim, eu entendi, mas ele entraria aqui, ó. Ele entraria aqui, ó. Você tem todos esses campos para colocar. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, tudo isso como materiais diversos. Em materiais diversos aqui, eu colocaria... Estou colocando materiais diversos, parte de corrente alternada, tubulação e tudo mais. Digamos que eu tenha um custo aí de mais 1.200, por exemplo. Então, agora, a diferença é que o material ficou em 13.700.
Ele deixou de ser os 12.500 e passou a ser 13.700. Só que daqui eu não estou colocando, eu estou colocando lucro zero. A única coisa que fica aqui, que eu queria que vocês tivessem percebido, foi uma coisa que eu coloquei aqui, ó. Percentual de desgaste de ferramentas e EPIs de 3%. Sobre o valor total do serviço, eu sempre vou acrescentar 3%. Por quê? 3% é uniforme, ferramenta, é o desgaste natural de EPI e ferramenta, e uniforme. Isso tem que ter. Todo serviço tem que ter. E, infelizmente, as pessoas às vezes não tomam atenção a essa situação. Agora, eu fiz uma pergunta. É fácil ter 4 projetos por mês? Sim ou não? Não, Não. é complicado. Complicado para atingir essa possibilidade. Você depende de muita coisa para você atingir vários contratos, com certeza. A não ser que você tenha uma possibilidade de Google Ads, alguma coisa que você possa ter, e você começa a ampliar o seu mercado, com certeza. Mas, no primeiro momento, para você atingir essa quantidade, é mais difícil um pouco. Mas é possível até mais do que isso. Boa, maravilha. Então vamos lá. Olha, o Juliano fez uma pergunta. Vou só responder a pergunta do Juliano e vou fazer um complemento aqui. Esse valor seria somente material e mão de obra? Poderia acrescentar o valor do projeto homologação na concessionária também? Tá aqui, Juliano. Eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui que eu cobrei de projeto e homologação mais 1.600. São valores genéricos aqui, tá, pessoal? São valores genéricos. Eu não estou passando valor real. São valores hipotéticos aqui que vocês vão trabalhar dentro da realidade. Então, já contemplei aqui. Isso daqui, para mim, não é lucro. Embora seja eu que vá fazer, eu vou colocar isso como custo, o projeto. Por que que eu vou colocar como custo? Se eu não sou o técnico, ou tecnólogo, ou engenheiro que vai homologar o sistema, eu tenho que pagar alguém para homologar para mim. Então, nesse caso, eu vou considerar. Se você é o técnico, tecnólogo ou engenheiro que vai homologar o sistema, maravilha. Está dentro de casa, significa que o teu percentual aqui aumentou mais 1.600. Lindo. Está lindo. Está perfeito. A diferença é que você passou de 3.400 para 5.000. Você passou de 13.000 para 20.000. Ficou lindo. Agora, eu fiz uma pergunta. É difícil ter 4 projetos por mês? A resposta é não. Não é difícil. Desde que você tenha a técnica adequada. Quantos de vocês me acompanham na rede social? Quantos de vocês? Quantos seguidores eu tenho hoje no Instagram? Quantos? Se me acompanha, sabe mais ou menos. Quantos seguidores mais ou menos eu tenho no Instagram? Vamos lá, se alguém chuta aqui um número. Chuta um número aí. Quem acompanha, talvez saiba. Me acompanha no YouTube. No YouTube eu tenho... Olha lá, o Fernando disse 5.305. Eu tenho 106.000 pessoas que me acompanham no Instagram. 106.000 pessoas que me acompanham no Instagram. Dessas 106.000 pessoas que me acompanham efetivamente, a volta de 30.000 pessoas. Certo? A volta de 30.000 pessoas. Só que isso é orgânico. Muita gente está ali para aprender, para ver meus conteúdos, não para ser meu cliente. Porém, se vocês observarem a minha rede social, tem uma coisa que eu faço, que é vender o meu serviço ali. Como que eu vendo o meu serviço ali? Eu posto projeto, eu posto software, eu posto as minhas aulas, eu posto os meus trabalhos realizados. Então, pessoas vão até o Instagram, muitas vezes me encontram ali e perguntam, você faz projeto? E aí eu respondo, sim, eu faço projeto. Só que eu avalio. Durante um período, eu fiz publicidades de forma local, buscando novos clientes, com um valor de R$ 6 por dia, para oferecer serviços. Após 3 meses, eu tive que parar de publicitar.
Após 3 meses, eu tive que parar. Ou seja, estamos falando de 180 vezes 3. Estamos falando de aproximadamente R$620. É isso? Vamos lá. Igual 180 vezes 3. 540. R$540, que foi o valor investido durante 3 meses, num período em que eu tinha menos de 1.000 seguidores, eu tive que parar de fazer publicidade, porque eu já tinha uma demanda de trabalho que eu não conseguia dar conta. Hoje eu já não preciso mais investir em publicidade para pegar projetos. Porque a demanda que eu tenho, eu criei uma carteira de clientes onde eu tenho escritórios de engenharia e arquitetura que me passam projetos de instalações elétricas, energia solar fotovoltaica, e tenho as empresas de engenharia que me passam projetos de comandos elétricos e automação industrial. Então, hoje eu trabalho com esses 4 tipos de projetos, fazendo estudos e análise de caso, em Portugal e no Brasil. Então, hoje, o meu principal core é esse, é trabalhar com projeção e estudo de viabilidade. São as minhas 2 principais funções. Eu olho para um projeto que está feito e digo se é viável ou não, ou pego uma necessidade ou vontade e elaboro um projeto. Basicamente, é o que eu faço como principal atividade, além de ser professor. Então, hoje, eu faço isso. Você pode ter 10 seguidores ou pode ter 10.000 ou 100.000 seguidores. Se você fizer uma publicidade direcionada com R$180, que te dá mais ou menos uma visualização de 50.000 pessoas qualificadas para ver o teu perfil, ofertando a tua mão de obra, se 50.000 pessoas observarem isso e aproximadamente 50 pessoas solicitarem um orçamento, ou até menos, vou colocar menos, 20 pessoas solicitam um orçamento e 4 pessoas fecham, você com R$180 fez uma média de R$10.000, que é o que a gente colocou aqui como valor médio mensal. Só que tem que ser bem estruturado, tem que ser bem escrito, tem que ter você tem que saber o que você está falando, você vai trazer o cliente até você e depois é o que eu acabei de exercitar com vocês. Você vai ofertar o trabalho, só que você não vai ofertar só um trabalho, você vai ofertar para o cliente a oportunidade de conquistar um benefício. Você não está vendendo um serviço, você está ofertando a possibilidade de obter um benefício. Observa como eu mudei as palavras e eu cativo muito mais os clientes dessa maneira. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar ou não? Significa que para cobrar e ter uma renda média mensal de R$10.000, você só precisa cativar de maneira correta o cliente e encontrar esse cliente. Estamos falando de um país que tem aproximadamente 220 milhões de pessoas. Vou dividir esse valor por 4 e dar uma margem para menos aí. Nós estamos falando de aproximadamente 50 milhões de famílias. Ou seja, 50 milhões de residências. Não vou entrar no mérito do comercial e industrial aqui, nem do condomínio. Estamos falando de aproximadamente 50 milhões de moradias. Não é possível que 50 milhões... Vamos colocar aí, São Paulo, aproximadamente 20 milhões de pessoas, que você tem aí 5 milhões de moradias, das quais 5... Vamos colocar 1 milhão de moradias. Então, 1 milhão. Certo? Vou colocar aqui, opa. Você vai pegar esse valor aqui e dividir por 1.000, 100 pessoas. Você vai pegar esse valor e dividir por 4, certo? 25. Ou seja, de 1 milhão de casas que talvez tenham a intenção de fazer o projeto, você conseguiu contactar diretamente 100, não é possível que você não consiga fechar 25. 25. Então, seria igual esse valor vezes esse. Você consegue R$86.000 aí. É surreal o que eu estou apresentando aqui ou não? Parece difícil para alguém isso daqui que eu acabei de apresentar? Vocês conseguiram entender ou foi muito rápido? Conseguiram entender ou foi muito rápido? O entendimento foi perfeito, tranquilo, sem anormalidade. É tudo questão, como você comentou, é a divulgação do trabalho
para que você possa obter o retorno imediato, né? De uma forma mais rápida, para que você possa alavancar bastante. Eu quero mostrar para vocês um projeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui, ó. Esse foi um projeto que caiu para mim essa semana aqui. Por acaso nem ia mostrar, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Só não posso mostrar o nome do cliente. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui para vocês. O DWG. Foi um orçamento que caiu para mim. Só um minuto. Vamos abrir esse projeto aqui, ó. Esse é um projeto residencial que apareceu essa semana para fazer. Projeto de instalações elétricas, telefonia e energia solar fotovoltaica. Só projeto. Isso foi um orçamento que eu fiz essa semana. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ok. Esse é o projeto da casa. Vou só tirar algumas coisas aqui. Habilitar esse dele só para vocês terem uma ideia da casa. Ver se ele está aqui. Esse é o projeto de uma casa para fazer toda a parte de instalações elétricas, energia solar fotovoltaica, telecomunicações, ou seja, a parte de voz, dados e imagem, ou seja, voz, dados e imagem envolve câmeras, alarme, interfone, cabeamento de rede, toda a parte estrutural. Também envolve a parte de alarme, e aqui a gente tem a fachada da casa. Gente, isso é uma casa para um escritório de engenharia, onde um único projeto, sem execução, você consegue obter muito mais do que isso. Vocês que já são profissionais da área elétrica, vocês vão fazer uma venda casada. Vocês podem fazer o projeto, a execução, vocês conseguem ampliar isso daqui. Obviamente que para vender, projetar e executar, sozinho talvez você não consiga fazer tudo. E ao invés de fazer 4 projetos por mês, talvez você faça 2. Só que ao invés de fazer 2 projetos pequenos, de 3 kW, só como eu disse para vocês, você consegue fazer 2 projetos maiores, que vão te dar uma maior rentabilidade, e você consegue ter um maior foco e obter mais retorno, porque você focou. Se você pega condomínios, e aí talvez eu poderia até mostrar um outro para vocês aqui, que é um condomínio, que é também um projeto de instalações de energia solar fotovoltaica, que é esse daqui. Vou abrir só o PDF aqui para vocês darem uma olhada. Esse também é um outro projeto que foi em estudo essa semana. Isso é um sistema de energia. Deixa eu ver aqui. Todos conseguem ver a minha tela aqui? Observa, é um projeto onde tem um condomínio. Deixa eu só ocultar o nome do condomínio aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Observem, isso é um projeto de energia solar que foi feito o orçamento para o cliente. Eu já fiz toda a parte de estudo. Isso daqui é um estacionamento de um condomínio, onde eu tenho aqui as vagas, e o cliente quis cobrir toda a cobertura, deixando os corredores de manutenção aqui, para o sistema de energia.
Estamos falando aqui de um sistema de 125 kW-pico. O sistema de 125 kW-pico instalado, se nós colocarmos a uma média de R$ 3.500 por quilowatt-pico, a gente vai fazer isso vezes 125, a gente está falando de um trabalho médio, com valor médio de R$ 437.500, um trabalho para ser feito em aproximadamente 30 dias. Mão de obra, material, execução. Depois, isso aqui é o valor cheio. Se nós pegarmos o valor com mão de obra, material, execução, homologação, colocando o valor médio de R$ 4.500 vezes 125 kW-pico, estamos falando aí entre R$ 562.500 de mão de obra, material e serviço para um cliente, que é esse sistema aqui, ó. Ok? Então, pessoal, você consegue obter esse tipo de trabalho quando você vende o serviço, certo? Então, isso aqui foi feito por um condomínio. Então, é um projeto, vou só mostrar até aqui para vocês terem uma ideia. Então, aqui embaixo dá para ver, ó, foi feito por um condomínio. Isso está só na fase de estudo ainda, só que já foi levantado material, mão de obra, tudo para passar para o cliente. Então, pessoal, existem trabalhos, só que vocês têm que saber onde garimpar. Quantos condomínios existem próximos à casa de vocês? Quantos condomínios vocês já foram visitar, falar com o síndico, entregar uma proposta, fazer uma reunião com a assembleia, com o conselho do condomínio, apresentar uma proposta, apresentar uma solução? Então, isso é pegar e fechar serviço. É assim que vocês vão conquistar novos clientes, assim que vocês vão conquistar trabalho. Tá legal? Dúvidas? O André pediu para explicar a parte da publicidade. A publicidade, eu citei uma que eu usei, que foi no começo para ofertar os meus trabalhos de projeto. Eu fiz uma descrição sobre o tipo de trabalho que eu fazia, postei fotos dos projetos que eu já havia realizado, fiz essa descrição, criei o anúncio e dediquei a pessoas com o interesse em projetos de instalações elétricas. E a partir dali eu foquei em escritórios de engenharia e arquitetura, que eu sei que são as pessoas que contratam para fazer projetos de instalações especiais, elétrica, hidráulica, fotovoltaica, climatização, domótica, cabeamento estruturado, enfim, que são projetos nos quais eu domino, tirando a parte de canalização e climatização aí. Climatização eu ainda conheço um pouco, mas canalização eu já não conheço nada. Tenho uma noção muito pequena. Diga. Professor, com licença, eu vou ter que buscar minha esposa ali no ponto de ônibus. Em 15 minutos estou de volta. Maravilha. Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Fala, Marlos. Ô, Denis, quais seriam as dicas assim, que você daria para o profissional que é da área, mas que quer empreender, né? E no caso está, por exemplo, equipe de né? Como fazer isso aí? Vamos pensar na parte de projetos fotovoltaicos, por enquanto, entendeu? O que você orientaria? Porque eu acho muito difícil fazer, assim, igual atualmente eu tenho buscado nesse conhecimento, mas como você projetar, no caso, e ao mesmo tempo fazer toda essa logística com o fornecedor, chegar esse material, você ir no cliente, instalar, né, comissionar isso e ter esses 4 projetos, né, no caso, no mês, entendeu? Às vezes não tem os 4. O que você orientaria? Fazer parcerias com o eletricista da cidade? Como tentar dividir sem que você tenha esse custo de uma equipe maior, mas fazer rodar isso com uma equipe de uma pessoa só, entendeu? Obrigado, viu? Nada. Vou apresentar para você a minha trajetória. E a trajetória de alguns amigos meus e alguns ex-alunos que também deu certo. Vou te apresentar uma fórmula que já deu resultado. Ela não é milagrosa, não é a mais fácil, mas está muito longe de ser a mais difícil. Tá bom? Então, presta atenção. O empresário, né? A empresa de um homem só, de uma pessoa só, de uma mulher só, a empresa, ela funciona basicamente da seguinte maneira. Você precisa conquistar o cliente, fazer o projeto, solicitar o orçamento, executar a obra e fazer o serviço de pós-venda. Tudo isso leva tempo. Então, no primeiro mês, você não vai fazer 4 trabalhos.
Você vai fazer um trabalho que vai te dar uma rentabilidade de R$ 3.900, ok? O primeiro mês. O segundo mês, você vai fazer um trabalho também. Só que agora, sabendo que você tem a possibilidade de ganhar, então, 3.900, vou arredondar para 4.000, tá? Vou arredondar para 4.000. R$ 4.000, você vai destinar R$ 1.000 para um eletricista e um ajudante no segundo mês. Enquanto o eletricista e o ajudante estão executando a obra, você está fazendo o quê? Fazendo o projeto, outras coisas, né? Que para rodar aquela, assim, todas as coisas fora a instalação, né? Que eu terceirizei no caso. Tudo outro, né? As outras etapas tem que ser feita por mim por enquanto, né? Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Nesses 2 dias de instalação. Primeiro dia, você vai fazer toda a parte de contabilidade do serviço, que é necessária, senão você fica desorganizado, ou vai ter que fazer isso pós-laboral, quando chegar em casa, no fim do dia, vai ter que fazer toda essa parte de contabilidade, e contabilidade que eu digo é fechar a conta certinho. Hoje eu saí de casa às 7 horas da manhã, retornei às 6 horas da tarde, gastei tanto na rua, comprei tantos parafusos, gastei tanto de fita isolante, tal. Contabilizar, colocar na ponta da caneta os teus custos diários ali. E o outro dia, você vai ligar para cliente, vai preparar a campanha de disparar ali o que você tem de publicidade, vai ligar para cliente, vai ofertar. E aí, o segundo mês, te sobrou menos. Só que você conseguiu fazer 4 visitas, de repente, em um dia. Das 4 visitas, digamos que você fechou mais um, ou fechou 2, e fazer 4 visitas no mês, só se o camarada for muito preguiçoso para fazer só 4 visitas no mês. O cara que só fecha um projeto por mês, que só vai trabalhar uma semana na execução, só conseguir fazer 4 visitas no mês, não tá trabalhando. Você precisa alcançar o maior número de pessoas possível, e isso a internet te possibilita. Se você não sabe como fazer, paga alguém que saiba fazer isso para você. Paga alguém que saiba fazer isso, economiza o tempo, certo? Eu estou me perguntando aqui, qual a melhor ferramenta de divulgação? No meu caso, são 2. O YouTube e o Instagram. Principalmente o Instagram. Nada me traz mais trabalho hoje do que o Instagram. O Instagram hoje é o meu portfólio, tá lá. Todos os dias eu tô lá, postando foto de um trabalho, um vídeo de um trabalho, tô postando alguma coisa, tô falando nos stories, tô respondendo caixinha, tô mostrando os trabalhos que eu faço, tô tirando dúvida, tô ganhando a confiança das pessoas que me acompanham. Todos os dias. 365 dias por ano. Quem me acompanha sabe, é sábado, é domingo, é feriado, é dia santo, eu estou presente todos os dias. Pelo menos 10 stories, um vídeo. Todos os dias. Por mais que eu já tenha uma carteira de cliente, não significa que eu não preciso estar presente ali. Novos clientes e boas oportunidades podem aparecer. Agora, se você tem uma empresa e você só aparece uma vez por mês para o seu cliente, esquece. Você está no esquecimento, você está no fim da fila. Você precisa aparecer todos os dias para os seus clientes. Você vai ter que ir naquele condomínio próximo da sua casa e entregar um panfleto, por exemplo, uma carta de apresentação, enviar, destinado à administração do condomínio. E manda uma proposta lá. Economize até 95% da sua conta. Vou fazer uma escrita rápida aqui. Economize até 95% no valor da sua fatura de eletricidade, traga o benefício da energia solar fotovoltaica para o seu condomínio, valorizando os imóveis e tendo a possibilidade de ter um carport com pontos de carregamento para veículos elétricos. Esteja preparado não para o futuro, mas sim para o presente que está acontecendo e você ainda não faz parte disso. Acabei de colocar aqui. Aí o síndico vai ler aquilo. Talvez no primeiro dia ele não leve em consideração. Aí na próxima semana você vai mandar outra carta. Se você ainda não aproveitou a oportunidade, saiba que a partir de janeiro de 2023 você irá perder o benefício da taxa solar, por exemplo. Estou colocando um nome aqui para taxa solar. Então, corra enquanto ainda dá tempo,
faça o seu projeto, solicite a sua homologação, garantindo o maior benefício para você e para os condôminos do seu condomínio. Aí daqui uma semana você manda de novo com outra característica. Por exemplo, você sabia que a instalação de sistema de energia solar fotovoltaico, além de garantir cobertura para o seu estacionamento, melhorando o conforto das pessoas que moram ali, vai trazer uma valorização para o condomínio, a cobertura que vai proteger os veículos e possibilitar um ponto de carregamento que você pode ainda oferecer como benefício o carregamento veicular para os condôminos, onde vão economizar ali com o combustível que vem sendo aumentado a cada dia. Aí, passado uma semana, você vai mandar de novo uma outra correspondência e o cara fala, pô, esse cara é chato, meu. Até que vai chegar um dia que você vai ligar, você vai pessoalmente falar, gostaria de falar com a administração ou o representante do condomínio. Fala, olha, eu queria apresentar uma proposta para você e para os seus membros do conselho, para a valorização do seu condomínio, redução na sua fatura de eletricidade. Aí você vai falar tudo aquilo pessoalmente. Podemos agendar uma reunião? E aí você já vai com PowerPoint, com notebook, projetor, o que quer que seja, cartolina, e vai apresentar para o camarada. E aí você vai ter que fazer isso. Se você não fizer isso, você nunca vai ter cliente. Esquece. Você vai viver dizendo, o mercado está saturado. Porque virou a carnificina. Me perdoe a palavra aqui. Que virou a banalização, para não dizer outra coisa, da área, e cada um está cobrando mais barato. Amigão, é gastar sola de sapato. Tem que ter um furo embaixo do seu sapato, de tanto que você gastou sola visitando o cliente. Virtual, você vai ter que ter bolha no dedo de tanto que você vai digitar, mandando mensagem para cliente, criar WhatsApp Business, vai criar Instagram profissional, vai mandar e-mail com mala direta, vai visitar o cliente pessoalmente, vai mandar correspondência. Entendeu? Sobre formação de mão de obra, tem valores médios por quilowatt-pico? Entre R$ 3.500 e R$ 4.500 valores médios, tá? E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Isso foi quase um curso de vendas, né? Denis, tem uma pergunta aqui no chat do Jean Diego. Se tiver comissão do vendedor, onde entraria nesse cálculo? Entraria nos custos adicionais. Entraria na parte dos custos adicionais, junto com a mão de obra. Poderia entrar na mão de obra, porque não vai ficar para você. Então, sobre aquele valor, você colocaria ali um valor de 10%, ou poderia entrar ali logo após a parte dos tributos. Entraria nos custos. Tá legal? André, gostei da ideia da carta, porque panfleto o pessoal do condomínio nem olha na nossa cara. Exatamente. Manda uma carta, uma correspondência, entendeu? Sabe o que? Vou contar para vocês como que eu fechei um dos melhores trabalhos de manutenção para um condomínio. Esse caso é real. Eu trabalhava no Senai do Tatuapé, e aí um dia um aluno, eu era professor do Senai do Tatuapé, um dia um aluno falou assim, professor, você não quer fazer uma visita lá no meu condomínio, que a gente precisa fazer uma manutenção nas bombas e tal? E a partir dali eu enxerguei um nicho que eu não estava enxergando. Manutenção de condomínio. E na parte de piscinas, principalmente. E aí eu fiz um trabalho de revitalização de toda a parte de infraestrutura elétrica, da parte da casa de máquinas, bombeamento de piscina, bombeamento da parte de recalque para abastecer as torres do prédio. Nós conseguimos reduzir em 15% a fatura de eletricidade, fazer um retrofit dos quadros. Aí eu falei, opa, tem uma boa oportunidade. O que eu fiz? Eu preparei uma carta, como eu estou falando para vocês, reduzem até 15% o valor da sua fatura de eletricidade ou não pague pelo serviço. Só que eu tinha confiança que eu conseguia fazer aquilo. E mandei para alguns condomínios. Vários condomínios. E alguns condomínios me chamaram para reunião. Digamos aí, vou falar em números globais. De 30 condomínios que eu visitei, 3 estavam inclinados a fazer 10%. Um fechou. Um só já valeu o meu trabalho do mês inteiro. O contrato de manutenção que eu fazia era de 1 ano, com valor médio de R$ 2.500 mensais para uma visita a cada 15 dias. Gente, existem oportunidades. Só que assim, você tem que cavar, você tem que criar oportunidade. O cliente não vai bater na tua porta. Empresário, vamos lá, o empresário que está esperando o cliente bater na tua porta,
bater no teu escritório lá, entrar no teu Instagram e solicitar um orçamento, esquece, você não vai ter cliente, não vai ter serviço. Você tem que ir até o cliente, você precisa ir até a marca. Por que muitas marcas investem em publicidade? A Coca-Cola, por si só, ela já se vende sozinha, né? Não se vende? Só que durante a propaganda do jogo, tem lá. Durante o intervalo do jogo, tem lá a propaganda da Coca-Cola, tem a propaganda do salgadinho, tem a propaganda da cerveja. Todo mundo já conhece as principais cervejas. Só que as principais cervejas são as que mais investem, as que mais são vistas. Quem não é visto não é lembrado. Então, da parte do orçamento aqui, cobrar foi a parte mais fácil, a parte mais difícil é conquistar clientes. E tem que ser bom para conquistar cliente. E sabe o que é ser bom? Dedicação, vontade, ter amor pelo cliente. Querer, de fato, conquistar o cliente. Quem foi meu aluno aqui no curso de energia solar fotovoltaica, no curso de projetos, sabe como é difícil passar 2 sábados comigo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Né, Miller? Habilita o teu microfone aí, Miller. Diga lá. Foi difícil passar 16 horas ao vivo comigo? Ah, foi, né? Valeu a pena? Valeu, vale a pena, sim. Cansativo, não é? Cansativo, mas vale a pena. 16 horas. 16 horas. 16 horas de conteúdo prático. Tendo que executar o trabalho junto comigo. Certo, Miller? E ali é só o pontapé inicial. Só que ali eu falo de projeto, eu falo como conquistar o cliente, como precificar e as etapas necessárias para o projeto. Saber projetar, vocês vão aprender a projetar. E conquistar o cliente, e fechar a venda, e cobrar, e obter recursos, e se organizar financeiramente. E pensar no médio, longo prazo da sua empresa. Como é que você faz isso? Essa é uma das partes principais. Denis. Olha lá, o André, foi sim. Curso com o Denis sempre vai além. Legal. Pessoal, desculpa interromper, mas a gente tem horário para encerrar a transmissão, então vamos deixar para a pergunta final, tá? E aí a gente já segue para o sorteio. Ah, então, pessoal, agora eu já entreguei. Nem percebi, mas estou quase 2 horas falando. Eu falo muito. Quem foi meu aluno sabe que eu falo demais. Perguntinha final, quem começou a falar pode terminar. Ô, Denis, Fala, Miller. só me confirma lá. Eu fiz um cálculo aqui em cima de um projeto meu. Certo. Você falou 3.500 a 4.500 no quilowatts pico? Quilowatt pico, instalado. Vamos lá. Em média, valor médio. Estou com um cliente 34 quilowatts pico. Você quer que eu faça vezes 3,5? Vezes 3,5 em média. Uma facada no pescoço. Está falando de material e mão de obra de R$120 mil, 34 mil. Você já cotou o material? 34 quilowatts é pico, né? 34 kW pico. Você já cotou o material? Quanto dá? 100 pau, 100 mil. 100 mil de material. Material. 100 mil de material. A gente está colocando 20 mil de mão de obra. Está com 20% de valor médio. Está com 20% de margem. Se você está com 100 mil de material e está cobrando 119, está com 19% de margem sobre o valor total. Tá fora? É que esse teu valor aí é o orçamento total, né? Exatamente. Entendi. Então, ali não é valor pico, obra, mão de obra. Não. É o Aí, orçamento total. Chegamos ao ponto. Quantos por cento eu coloquei de margem na tabela, vocês lembram? 3.500. 20%. 119. Jeito mais simples, por exemplo, pega o custo total da obra e joga a margem que você quer. 20%, 10%, 15%. Quanto é que você vai ter de margem? Por que eu coloco 20% em média? Se você coloca 20% em média, você pode negociar entre 5% e 10% de margem de desconto, baseado no grau de dificuldade, ficando ainda com uma margem de 10% líquida no final do trabalho. Entendeu? Denis, posso fazer uma pergunta? Claro, até 2, mestre. Olha, Já vou liberar, a Lid vai me bater, mas desculpa, Lid, eu já vou liberar. Desculpa. a questão é essa confusão que nós temos aí em relação a 14.300
E também o caso de você morar numa região em que a concessionária ou a distribuidora é próxima a outra, do tipo assim, Americana CPFL, Limeira Neoenergia. Então, o que acontece? A pessoa tem dificuldade em aprovar um orçamento quando você tem que fazer, na verdade, 2 orçamentos para ele e ele acaba não querendo. E o que você vê no futuro em relação a 14.300? Porque, afinal, nós vamos ter um problema muito sério, que é a questão de afastar o cliente em função de aumentar preço. O que você me diz? Vamos lá. 2 pontos. Primeiro, quando nós falamos de energia solar fotovoltaica, por exemplo, aqui em Portugal, na União Europeia, já existe essa taxa, né? A gente já tem esse tipo de taxa sobre o valor do sistema. Só que o que eu tenho que fazer agora é melhorar o meu dimensionamento, observar aquilo que de fato o cliente quer e ele precisa, apresentando qual que é o real benefício. Então vamos lá. Eu vou ter um valor sobre aquilo que eu retirar do meu benefício após os 30 dias, certo? Foi o primeiro ponto, certo, seu Diogo? Sim, claro. Primeiro ponto. Então, eu vou ter que fazer um projeto, sendo mais assertivo, baseado na carga, para que eu não precise ficar buscando do crédito mediante a necessidade do cliente. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Então, isso significa que agora nós vamos começar a separar os meninos dos homens, né? Os homens vão ganhar destaque agora. Por quê? Agora você vai pegar um projeto e quem de fato souber fazer o projeto mediante a necessidade do cliente vai ser mais assertivo. Outro ponto, já estudar a necessidade de ampliação de carga, executar isso mediante a esse ponto, que vai ter a ampliação do consumo e colocar de fato esse consumo, para que se obtenha o máximo do benefício da instalação. Até porque o valor da taxa só será mediante aquilo que vai ser retirado do crédito. Ainda assim, continua sendo um benefício muito maior. Pode influenciar num payback, que era de 4, passou a ser 5 anos e meio, por exemplo. Garantindo ainda uma vida útil de 26 anos, 25 anos, você está com uma média de 24 anos e meio ali, 24 anos, desse sistema instalado gerando benefício. Então, você vai ter que mostrar que, embora tenha aumentado o payback, o benefício se mantém. Tá legal? Tá legal. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda depois lá no grupo do Oca News ou para a nossa equipe, que a gente procura o Denis e compartilha a resposta para vocês, tá? Vamos agora para o sorteio, por questão de tempo, e eu já deixei tudo meio aqui no jeitinho. Denis, eu só vou te pedir o host para eu poder compartilhar a tela e o pessoal acompanhar aqui certinho, tá? Só me diz como é que eu faço aqui? Eu já pedi, já, okay, é só liberar, beleza, tá? Maravilha. Como é que eu... ok. Certinho. Muito obrigada, Denis, pela excelente aula. E quem quiser saber mais do curso de projetos fotovoltaicos, que tem aulas ao vivo com o professor Denis, que foi uma excelente demonstração, né, de como que é o curso, é só verificar nas nossas redes sociais ou no link que está no chat, tá bom? Vamos agora para o sorteio. Para facilitar, já coloquei todos os participantes aqui, concorrendo a uma vaga no curso de projetos de sistemas fotovoltaicos com aulas ao vivo com o professor Denis. Boa sorte a todos, vamos lá. Lembrando que o vencedor precisa estar presente e é o Jean Diego. Parabéns! Muito bom! Jean Diego, depois me passa o seu contato aqui no chat, tá bom? Gente, quinta-feira tem mais. Tem uma aula excelente com o professor José Camargo, que vai mostrar como montar uma equipe eficiente e vai falar de vendas também. Então, não percam, viu? E até quinta-feira eu vejo todos vocês aqui novamente. Muito obrigada, Denis. Muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente até o final. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado. Felicidades, pessoal. Prazer encontrá-los e com certeza estarei quinta-feira novamente com você. Obrigado. Combinado. Valeu, turma. Tudo de bom. Felicidades, sucesso a todos. Miller, depois me chama no WhatsApp que eu quero te mandar um orçamento aqui. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Obrigado. gente. Tchau a todos. Jean Diego, a gente chama você no WhatsApp. Valeu, gente. Tchau.